Então, vamos ver aqui, ó, o meu maior medo do Lula no poder, né? Isso aqui a gente fez um vídeo lá atrás, quando o Lula ganhou as eleições, né? A gente fez a parada lá atrás, né? Então vamos lá. Hoje, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, que quem está no poder precisa agradar apenas duas fatias da população. Os mais pobres, né? E os mais ricos, né? Eu sei que soa até esquisito, né? Mas no momento que você pega ali, que nós temos hoje mais de 50 milhões, né? Mil milhão, né? 50, não, é 1.000 milhão, isso aí, né? 1.000 milhão, né? De pessoas. Dependendo de programas do governo, né? No momento que tu tem 50 milhões de pessoas dependendo de programas do governo, você tem 12 milhões de funcionários públicos, né? Você já tem um total aqui de 62 milhões aí de pessoas. Com 62 milhões de votos, qualquer pessoa vence as eleições dentro do Brasil, né? Então, qual que era o meu maior medo lá atrás, né? Qual que era o meu maior medo, né? Era que o Lula achatasse, né? Aquela parada da pirâmide que eu já falei pra vocês, né? As pessoas que ganham mais estão em cima, as pessoas que ganham menos estão embaixo. Se o Lula jogasse a classe média pra pobreza, ele aumenta essa porcentagem aqui, ó. E ainda todos os cargos comissionados e todos os concursos públicos e tudo que ele jogar lá de esperança, porque no momento que tu pega ali um concurso público, né, o concurso público, né, no Brasil a gente tem essa parada, onde o concurso público, ele é a meta da galera. A meta da galera nunca é empreender. Nos Estados Unidos, a meta da galera é empreender, né, então o cara faz uma faculdade cara, o cara faz um curso caro, o cara, sabe, o cara estuda pra fazer o quê? Pra abrir a empresa e empreender, né? No Brasil, a meta da galera não é empreender. A meta da galera é ou virar puta no TikTok, ou virar estelionatário nas redes sociais, né? Ou traficante de droga pros meninos, ou concurso público, né? Essas são as opções que nós temos dentro do Brasil. E no momento que tu bota... O que é o concurso público hoje dentro do Brasil, né? O que é o tal do concurso público, né? Faltou um acento aqui, né? Foda-se. O concurso público no Brasil hoje, né? Ele vende esperança, né? Tu vende a esperança daquele pobre, né, que depende do Estado, virar funcionário público e continuar dependendo do Estado, né? Porque o funcionário público, né? O funcionário público, querendo ou não, ele depende do Estado, correto? Né? O Estado, ele precisa ser... Então, enquanto em países desenvolvidos, em países com culturas melhores que a gente tem pessoas estudando para empreender, abrir o seu próprio negócio, gerar riqueza, no Brasil a gente tem as pessoas mais bem-sucedidas da sociedade virando funcionários públicos. A meta da galera é virar funcionário público. Ou algum estelionatário aí, algum traficante de droga, alguma porra desse tipo, né? Mas isso é bizarro. Então, lá atrás eu comentei o seguinte, né? O meu medo era que Lula entrasse no poder e achatasse tanto a classe média pra baixo, ó, tanto a classe média pra baixo, que isso ia fazer o quê? Isso ia fazer com que a classe média voltasse a ser pobre, né? Voltasse a ser pobre e acabasse, querendo ou não, dependendo direta ou indiretamente de alguma coisa do Estado, né? Então, quanto mais pobre estiver pro governo, melhor. E quanto mais funcionários públicos tiver pro governo, também melhor. Porque querendo ou não, se tu agradar a base da pirâmide e agradar o topo da pirâmide, você acaba se reelegendo. É claro que, dentre essas pessoas aqui, a gente não pode botar todo mundo no mesmo, né, no mesmo saco. Muitas dessas pessoas aqui, obviamente, estão insatisfeitas com o governo, gostariam de estar tendo a oportunidade de poder empreender, trabalhar, crescer na vida sem depender do Estado para alguma coisa, né? E essa galera aqui também, funcionários públicos. Nem todo funcionário público é um parasita que vive de dinheiro roubado. Nem todos, né? Mas grande parte. Porque para pra pensar o seguinte, né? Esse é um conceito, né? Esse é um conceito que as pessoas sempre me criticam quando eu falo isso. André, nem todo funcionário público faz parte do problema, por quê? Porque nem todo funcionário público ganha 30, 40, 50, 200 mil por mês, como alguns deputados, senadores, aquela coisa arada toda, né? O plano de saúde de um deputado custa mais de 20 mil reais por mês pros cofres públicos, tá? Então, só pra você dar uma noção, né? É claro que não. Mas o funcionário público, ele tem benefícios de poder fazer um financiamento que uma pessoa pobre não consegue. Ele tem crédito, ele tem, entre aspas, por ele ser um funcionário público e o dinheiro dele cair na conta, indiferente de produzir ou não, ele vai estar lá pra sempre. Então, tipo assim... Ele tem benefícios que, mesmo o mais básico, a base da pirâmide do funcionalismo público, mesmo esse cara, ele vai ter condições na vida dele que uma pessoa normal não teria. Por quê? Porque ele é um funcionário público. Então, faz parte do problema ainda, mesmo que não sendo não chama tanto atenção. E as pessoas sempre comentam comigo, né? Sempre aparece alguma pessoa aqui. Como existem muitos policiais, bombeiros, professores no Brasil, a gente sabe que são profissões que tu fala qualquer coisa e o pessoal fala, mas e os professores, André? Mas aí você tem que entender que
um professor, né, um professor que estuda hoje, que é um professor do Estado, que ele ganha, sei lá, 2, 3, 4 mil por mês, tanto faz, né, ele estaria ganhando essa mesma quantidade de dinheiro na iniciativa privada. Então, eu sei que, apesar deles não serem o problema principal da coisa, eles fazem parte do problema, né? Mas a gente sempre fala aqui, André, mas os policiais militares? André, mas os... Sabe? Galera, essa galera é irrelevante, mas elas ainda acabam, é irrelevante na questão de quantidade de dinheiro que gastam, né? Porque tem hoje dezenas de milhões de reais gastos por mês pra dar lagosta pra um bando de filho da puta lá em Brasília, né? Mas a questão é... eles acabam fazendo parte de toda essa engrenagem do sistema, né? Então, o meu maior problema, né, o meu medo quando o Lula entrou no poder foi isso. Se Lula deixar a classe média pobre, porque ninguém liga pra classe média, a verdade é essa. No Brasil, ninguém liga pra classe média. Nenhum político liga pra classe média, tá? Nenhum político liga pra classe média, tá? Por quê? Porque não precisa agradar a classe média. Já notaram isso? Não precisa agradar a classe média pra ganhar eleição. Tu precisa agradar os pobres e tu precisa agradar os ricos. Pronto, os ricos que eu digo aqui são pessoas que vivem do funcionalismo público, tá? Então a questão é, no momento que tu faz essas... Aí tu faz sinalização de virtude pros evangélicos, pros católicos, pro bando de gente que na verdade os políticos não ligam. A única coisa que importa pros políticos são os funcionários públicos e a base da pirâmide, que é os pobres. No caso, não é nem assim que os pobres são importantes. É importante aumentar a quantidade de pobres para que tenha mais público para votar em pessoas que vão vir com assistencialismo depois e prometer coisas que o Estado vai, entre aspas, dar de graça para eles, né? Então, esse é o meu grande medo. Que Lula esmagasse a classe média e fizesse o pessoal cair pra pobreza. E aí, é só tu ver, né, qual foi a inflação acumulada do Brasil nesses últimos anos. Vamos ver aqui, ó. Então, olha só, se a gente for analisar aqui qual que é a inflação do Brasil nos últimos 3 anos, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, em 2022, né, foi 5,79%, né, acima da meta, tá? Acima da média, né, porque 5 seria o máximo, né? Nós temos aqui em 2023, 4,89%, e em 2022, 2023 e 2024, a gente teve aqui quanto? Peraí, acho que eu botei errado, né? 4,62 aqui e 4,83 aqui. E 2025 foi 4,62, se não me engano, né? Foi 4,62? Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Então a gente tem esse problema aqui, porque como que o Lula conseguiu esmagar a classe média? Muito simples. Olha só, se a gente for parar pra pegar a inflação dos últimos anos, a gente pode pegar só a inflação do último ano aqui, né? Pra ficar mais fácil, porque a inflação que o governo divulga é sempre até 5%. Por que é sempre até 5%? Porque o governo tem uma meta de inflação de 2%, tá? Então, olha que louco, né? O governo tem uma meta de inflação, uma meta de desvalorizar a nossa moeda de 2% ao ano, tá? Algumas pessoas questionam se isso é bom ou ruim. Eu acho que toda intervenção do Estado é ruim. Mas a questão é, existe uma meta de inflação de 2% e existe uma margem de erro de até 3 pontos percentuais. Tá? Então, o máximo que o governo pode chegar, que pode chegar, é 5%. Então é por isso que você vê os índices de inflação sempre chegando próximos a 5, mas nunca bate 5, entendeu? Então olha que louco. Então como que o Lula conseguiu fazer exatamente aquilo que eu tinha medo lá atrás quando ele ganhou as eleições, né? Então eles divulgam que a inflação, que o IPCA, né, que o índice de inflação de preços ao consumidor aí do Brasil foi de 5%, tá? Então tudo teoricamente tem um reajuste de até 5% no valor. O plano de saúde, a escola, a comida, transporte público, o valor dos carros, casas, tudo sobe isso porque o aumento da base monetária do Brasil, o aumento da quantidade de dinheiro que existe no mercado, aumentou, teoricamente, 5%, porque o Estado criou essa base monetária, aumentou a base monetária, né? Então, e aí, só que o que acontece? O que acontece no mundo real? O que acontece no mundo real? No mundo real, as coisas aumentam acima da inflação, né? Então a gente tem aqui, vamos lá, a escola das minhas filhas, né? Aumentou lá 17%, né? O meu plano, né, o nosso plano de saúde, né, aumentou 21%. Vamos lá, escola das filhas, 17% de 25 para 26. Meu plano de saúde aumentou 21%. Tudo aumentou, mais o seguro do carro. O seguro do meu carro até se manteve. Eu acho que aumentou, 3 ou 4% apenas. Mas teoricamente o seguro do carro deveria diminuir de valor. Porque teoricamente o meu carro vale menos, né? Então é até louco parar pra pensar que o seguro de carro, o IPVA também eu tô pagando acho que R$200 a mais do que eu paguei ano passado, né? Tô pagando quase R$3.000 de IPVA esse ano. Né? Mas igual. Então, esse é o problema. O problema é, o governo divulga que a inflação foi tanto, enquanto tudo aumenta acima da inflação. E isso faz com que o pessoal que é CLT, né, vai ter um reajuste baseado na inflação, né? No momento que ele tem o reajuste dele de salário baseado na inflação, ó, a energia subiu 21% no Distrito Federal. Tá dentro da inflação, né? Então olha só, no momento que tu tem um cara que é CLT
e que ele vai ter um reajuste salarial baseado na inflação, ele vai ter um reajuste de salário de 4. Ele vai ter um reajuste de salário de 4,7, de 4,8, de 5%, tá ligado? E o que teoricamente é acima da inflação, mas isso obviamente não cobriu os reajustes da escola particular, do plano de saúde, disso, entendeu? Então o que acontece? Aí que a gente transforma a classe média em pobre novamente. É exatamente isso. Agora você imagina, eu não parei pra fazer esse cálculo, né? Mas você imagina que você teve, nos últimos anos ali, né? Você tá tendo aqui 23, você tá tendo aqui 24, você tá tendo aqui 25, você tá tendo aqui 2026. E todos esses anos, você teve uma perda de poder de compra de 10 a 15%. Né? A gente pode botar assim de 10 a 15%. Eu acho que isso aqui não é um número, não é um número fora da realidade, tá? Eu acho que isso aqui é um número, na verdade, bem viável. De você ter uma perda de poder de compra de 10 a 15%. Então olha só que loucura. Todo mundo, lá quando começou o governo Lula para agora, todos nós tivemos um poder de compra retirado da gente aqui entre 40 a 60%. E eu sei, isso pode parecer loucura, mas eu gostaria muito que vocês pegassem uma conta de água, gostaria que vocês pegassem muito uma conta de luz, gostaria muito que vocês pegassem quanto que vocês gastavam no mercado. Quanto que você... Entendeu? Então... Aqui que tá aquela parada que agora voltando no começo do vídeo, aquela parada do Lula ter mais pobres pra votar nele. Quando, cara, irmão, quem aí teve perda de poder de compra? Quem aí notou que o teu padrão de vida reduziu? Eu acabei de falar pro pessoal ali no Discord, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Eu acabei de falar pro pessoal no Discord, imagina você perder 40 a 60% de poder de compra aí em 4 anos. Eu acabei de comentar pro pessoal no Discord, ontem eu fui em Novo Hamburgo, fui lá comer um sanduíche. Né, um sanduíche bem conhecido ali em Novo Hamburgo. É um pão, olha só, é um pão de X, é um pão de cachorro-quente. Ele vem com uma maionesezinha verde, um molhozinho vermelho, e eles pegam um espetinho, sabe espetinho de carne que você compra na esquina da tua casa aí? Eles pegam um espetinho de carne e colocam dentro. É isso. Fui lá, R$35 e R$39 o duplo. E 40 pila. 40 pila. Eu peguei um, minha esposa pegou outro, minha filha pegou outro. Aí minha menorzinha não queria, né? Aí pegou um espetinho de carne, uma porçãozinha de batata frita. Pegamos uma jarra de suco. R$169. R$169. E aí eu paro pra pensar o seguinte. Claro que, assim, eu não vou mentir pra vocês. Eu não vou mentir pra vocês. Eu, que estou ali no top 5% mais ricos do Brasil. O Brasil é um país triste, tá? O top 5% parece que é algo que o cara é rico pra caralho, mas não é. Aí eu fui pro carro, irmão, e foi uma marcha silenciosa, né? Eu falei pra minha esposa tinha ido no banheiro, né? Aí eu falei, tu viu quanto é que deu, né? O bagulho? Ah, sei lá, 100 pila. Minha esposa não olhou, né? Pô, irmão, a gente come esse sanduíche há 20 anos. Esse lugar existe há uns 60, 70 anos, esse lugar existe. É um bagulho que tu passa caminhando e tu pega, é um pão com carne dentro. Ninguém tá falando aqui que a gente foi num rodízio, tinha metre. Não, tá ligado? Fui comer um pão com carne, só isso. Aí eu falei, quanto é que deu? 100 pila? Deu, amor, deu R$169. E ela, não, tirei a notinha do bolso, e dei pra ela. Tirei a notinha do bolso e dei pra ela. Falei, dá uma olhada aí. E eu falei, cara, a gente nunca... E aí, agora eu vou comentar um negócio pra vocês. Né? Que desculpa, eu não pago aluguel, graças a Deus não pago aluguel, minha casa tá quitada, não pago prestação de carro, meu carro tá quitado, né? Não devo um puto pra ninguém, não devo favor pra ninguém, não devo porra nenhuma pra ninguém. E eu me senti derrotado, cara. Eu tava contando essa história antes lá no Discord, vira membro Founders, conversa todos os dias comigo lá no Discord. Eu tava conversando com o pessoal lá no Discord e eu falei, cara, olha só, irmão. Irmão, você tem noção que nós ia comer nesse lugar aqui, cara? Nós ia comer nesse lugar, eu pedia lá arroz, feijão, batata frita, umas porçãozona de bife dessa. Eu não gastava 100 pila, cara. Eu nunca gastei R$100 nesse lugar aí que eu fui. Só que como já fazia uns 2 anos que eu não ia lá, eu falei, não, vamos comer uma besteira hoje, vamos lá comer um pão lá, vamos. Aí agora nós estamos falando de que pra sair nesse lugar, foi gasto mais de 10% de um salário mínimo, cara. Pra eu, a minha esposa e a minha filha de 10 e 7 anos almoçar. E aí eu fiquei com aquela porra na cabeça. Falei, cara, eu tô muito pobre, cara.
Você tem noção que eu não consigo, que eu não consigo hoje levar a minha família pra comer um cachorro quente, praticamente. Um cachorro quente glorificado. Tá ligado? Eu fico pensando, porra, cara, como é que... Cara, eu fiquei muito puto, cara. Eu voltei pra casa sem falar nada. Nós viemos do lugar e nós viemos pra casa e eu não falei mais nada. Fiquei triste, cara. Eu fiquei triste de ter gastado R$169 pra comer 4 pãezinhos com 4... Tá ligado? Comer 4 pãozinhos com 4 espetinhos dentro. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, cara. Vocês viram quanto é que tá o preço de uma pizza? Ó, pizza pequena com Coca-Cola 600ml tá R$110 aqui, o Gabu falou que mora lá em Brasília. Então, tipo assim, olha só. Vamos lá. Se tu pegar aí, 10 anos atrás, há 10 anos atrás, R$10.000 mensais. Pô, há 10 anos atrás, o cara que ganhava 10 pau por mês, irmão. O cara era o rei do gado. O cara era o rei do gado, irmão. Você saía pra comer todo dia se você quisesse. Hoje, cara, quanto é que tá um X na cidade de vocês aí? Pô, eu fui comer esses dias um X, eu paguei R$45, cara. R$45. Um X, cara. E não era de filé mignon. Não era de filé mignon a parada, tá ligado? Eu não ganhei uma mamada depois que eu comprei a porra do X, tá ligado? Falei, cara, o bagulho é proibitivo, cara. O bagulho é proibitivo, cara. Sair de casa, fazer qualquer merda, Karina. Qualquer merda. É proibitivo, cara. E aí o que aconteceu? Eu sinto... O que eu sinto? Né? Eu ganhei mais de R$10.000 na minha vida por muitos anos, né? Você sabe, eu era dono da Shipyard, era dono de uma loja, papapá. Você sabe disso, né? Hoje eu sou um empresário falido. Mas a questão é que essa armadilha de perder 10 a 15% de poder de compra nesses últimos anos todos, cara... Eu sinto que me afetou de uma forma, assim, desgracenta, cara. Me afetou de uma forma desgracenta. E eu sei que afetou vocês também. Eu tenho certeza absoluta. Viu o preço da gasolina? Você viu o preço da gasolina? Tá 6,70. Eu abasteci semana passada de novo. Fui lá e completei o tanque, porque eu achei que ia ter greve dos caminhoneiros. Eu paguei, ó. Eu paguei 6... Foi 6,44, se eu não me engano, ou 6,49. Tá? Acho que foi 6,49. E aí... 3 ou 4 dias depois, eu fui lá abastecer, tava 6,79. Agora deve estar mais de 7. Então você tá entendendo que o Lula, ele conseguiu, cara. O Lula, ele conseguiu. E existe chance do Lula se reeleger? Existe chance do Lula se reeleger. Por que existe chance do Lula se reeleger? Porque ele esmagou a classe média pra baixo. Eu sou classe média, gurizada. Ele esmagou a classe média pra baixo. Quantas dezenas de milhões de pessoas não foram esmagadas? Pessoas que estavam querendo, estavam com planos, sabe, estavam querendo constituir uma família, ter uma vida, sabe, fazer algo bacana. Quantas pessoas não foram esmagadas? Ah, André, mas não é tudo isso a inflação todo ano. Aí tu pega, aqui não tem mais janeiro, mas de janeiro a dezembro foi 9,9% de aumento de agregado M2. Janeiro sempre cai um pouquinho, né? De janeiro do ano passado até dezembro do ano passado foi 9,9% de dinheiro impresso pelo governo. A inflação mínima foi 10, irmão. Verdadeiro 3D mínima. R$5. Salve, André. Ontem eu e a esposa fomos ao shopping na nossa folga e compramos uma calça, um casaco e uma camisa. Deu R$937. Deu vontade de devolver. Uma calça é R$300, cara. Assim, uma calça meio merda ainda, tá R$300. É foda, velho. Que isso, cara. E agora? Vamos fazer o L esse ano de novo? Vamos aguentar mais 4 anos de Lula aí? Porra, cara, mais 4 anos de Lula, cara, aqui em casa não vai ter nem mais suco, né? Não vai ter nem mais ar-condicionado. Que isso, cara. Ninguém mais aguenta, cara. Ninguém mais aguenta o Lula mais todo esse tempo aí, cara.